Eu queria agradecer o convite, primeiramente, e a oportunidade. Quando eu conversei com o Sérgio e com o Marcos sobre como abordar esse assunto, aí eles me pediram que eu partisse do pressuposto que as pessoas que estão aqui têm pelo menos uma ideia geral de como o Código Florestal funciona e os mecanismos que estão dentro dele, e que eu fizesse uma abordagem bastante técnica em relação ao substitutivo, né? Quer dizer, os efeitos e a lógica daquilo que está sendo proposto, e foi mais ou menos assim que eu preparei a apresentação. Então o Marcos fez um panorama super legal onde inserir isso, né? E só tentando mostrar a importância disso, né? Acho que o Código Florestal, com certeza, se a gente pensar em termos de área, né? Da quantidade de área envolvida em proteção, ele é um mecanismo mais abrangente do que a proteção pública em unidades de conservação em terras indígenas. Então, o Código Florestal ele é o principal mecanismo de proteção da vegetação natural no Brasil, né? E então qualquer alteração que seja proposto para ele também tem essa enorme abrangência, né, que isso pode ter, né? Eu acho que infelizmente esse assunto é tratado assim, né, Marcos, assim, da agricultura contra a conservação, né? Quer dizer, eu acho que a ideia é realmente achar esse ponto de equilíbrio, né, em que as duas coisas são contempladas da forma com que tem que ser, né? Bom, eu preparei a apresentação em 4 assuntos, né? Um deles é as motivações que justificam, né, uma revisão do código, a lógica do substitutivo, porque acho que muito além de mudanças pontuais que existem, que o Marcos ressaltou algumas, né, existe toda uma mudança de lógica de funcionamento do princípio legal no substitutivo, né, que às vezes a discussão passa à margem disso e ela fica focada num ponto, não, isso aqui serve, isso aqui tem que entrar, mas eu acho que o que aconteceu, pelo menos a análise que a gente fez, é que houve uma mudança completa de forma de encarar o mecanismo legal com o substitutivo, né? Aí uma fundamentação ou não, né, dessa lógica e, por último, terminar com uma análise preliminar dos efeitos desse substitutivo. Essa análise ainda é preliminar, porque esse substitutivo ficou público, né, há relativamente pouco tempo, então a gente não teve condições ainda de aprofundar muito essa análise, mas alguns, eu acho que os principais, o efeito dos principais mecanismos que foram alterados, a gente já tem alguns números para colocar. Bom, as motivações, né, então, parte, né, das motivações ou da visão da necessidade de alteração do Código Florestal vem dessa visão, né, de que existe um conflito, né, entre a proteção das florestas, da vegetação natural e a possibilidade de expansão da agricultura. Aí tem um monte de mapa, um monte de número, mas o que importa aí é um pouco o contexto. A gente fez uma estimativa aqui do que, nos 2 mapas de cima, né, do que existe ainda de vegetação natural, né, aí floresta, cerrado, tudo, né, mapeado como vegetação natural atualmente no Brasil, e a qualidade dessas terras para a agricultura, a aptidão agrícola dessas terras, considerando solo, clima, relevo, tudo junto, né? Então, o primeiro mapa ali, que tem 7 milhões de hectares, são as áreas que hoje estão ocupadas com vegetação natural, que não estão protegidas pelo Código Florestal atual, quer dizer, a gente já excluiu aqui áreas de preservação permanente, as áreas destinadas à reserva legal, quer dizer, áreas que poderiam ser legalmente
pelo Código Florestal atual desmatadas, abertas, né, e que têm elevada aptidão para a agricultura. Quer dizer, sobrou pouco, né, isso eu acho que é mais ou menos esperado, né, porque a gente tem uma área de ocupação agrícola bastante grande no Brasil, né, e as melhores regiões, as melhores áreas já estão em uso, né, ou para agricultura ou para pecuária, né. E do outro lado tem as áreas de média aptidão, né. Se a gente olhar, por outro lado, as pastagens, né, então a gente tem nos dados censitários, né, conflita um pouco com dados de imagem de satélite, mas aproximadamente 200 milhões de hectares de pastagens ou áreas destinadas à pastagem no Brasil, e em torno de 65, talvez 70 milhões de hectares com agricultura, né, soja, milho, cana, florestas plantadas, né. E as áreas que atualmente estão como pastagem e que têm teriam uma vocação, uma aptidão para um uso mais intensivo, que poderiam ser utilizados para a agricultura, elas são muito mais do que isso, né. A gente teria em torno de 60 milhões de hectares de áreas que atualmente são ocupadas com pastagens e que poderiam ser convertidas, poderiam também ser utilizadas com agricultura, né. Então, vamos dizer assim, o grande estoque de terras para a expansão da agricultura, considerando que ganhos de produtividade são expressivos, são pouco esperados, né, porque já são áreas com alta produtividade, como o Marcos ressaltou, né, a gente não pode imaginar que a gente vai ter uma produção de soja, aumentar a nossa produção de soja ou de cana no curto espaço de tempo com ganhos expressivos de produtividade, então isso tem que crescer em termos de área mesmo, né? Então os dois estoques eles estão aí, né? Se a gente analisa a produção pecuária, né, a gente já vê um outro quadro, porque como a pecuária no Brasil, ela ainda vamos dizer assim, num grande número de casos, né, ou na maior parte das áreas, ela é muito extensiva, né, ela tem baixos índices de eficiência, ela se adapta melhor a situações também marginais de solo, de clima, etc. Então a gente teria esse estoque, vamos dizer assim, em torno de 103 milhões de hectares, né, de áreas que hoje estão cobertas com vegetação natural e que não estão protegidas pelo atual Código Florestal, que podem ser áreas que podem, inclusive legalmente, ser convertidas para a pecuária. Agora a gente tem uma outra opção para a pecuária, né? Aqui estão alguns números tirados do censo, né? Então a gente tem atualmente um rebanho em torno de 180 milhões de cabeças, né? Que ocupa uma área em torno de 158 milhões de hectares nos números do censo, né? Que tem uma lotação de 1,14 cabeças por hectare e um desfrute desse rebanho, quer dizer, um abate anual de 22%. Tá? Isso são números muito tímidos, né? São números que eu poderia, na segunda coluna ali, se eu imaginasse que eu tenho um ganho de lotação, quer dizer, se eu deixo mais animais por hectare, esse ganho de lotação de 1,14 para 1,5, eu continuo mantendo boia pasto, eu não tenho que integrar com a agricultura, eu não tenho que fazer muita coisa a não ser uma correção do solo, talvez trocar a forrageira, enfim, uma adubação para conseguir atingir isso. Com esse ganho eu poderia reduzir essa área para 120 milhões de hectares, né? Se eu penso num desfrute maior, quer dizer, se eu, além de ter esse ganho de lotação, eu também invisto um pouco em genética, em sanidade, em reprodução, eu poderia aumentar esse desfrute de 22%, né, desculpa, não, por cento, aí não é 0, de 22% para 30%, que também é uma visão tímida ainda de ganho de eficiência, né. Então, vamos dizer assim, nesse cenário de uma pecuária no Brasil um pouco mais eficiente, mas mantendo as mesmas bases de produção a pasto, né, com ganhos tecnológicos que estão amplamente disponíveis, né, eles só não são adotados na sua grande escala, eu poderia ceder da pecuária 69 milhões de hectares de terras, né, que poderiam ser destinadas para outros usos,
como para a agricultura, né? Então, qualquer discussão em torno da conservação das florestas ou da vegetação natural no Brasil passa por uma discussão da intensificação ou da modernização da pecuária. Sem essa discussão, é muito difícil avançar nos outros termos, né? Então, enquanto a gente tiver aquela primeira coluna, uma lotação em torno de uma cabeça por hectare e um desfrute de 22%, a gente vai precisar de mais área, cada vez mais área, para crescer essa pecuária, né? Então, assim, nesse mundo que até o Marcos fala para mim, Guedes, você precisa sair às vezes um pouco do mundo acadêmico, né? Mas nesse mundo acadêmico aqui, né, a gente poderia pensar num desenvolvimento bastante expressivo da nossa, tanto agricultura como da pecuária, sem a gente necessariamente demandar de uma abertura maior de áreas para produção do que já tem destinado para essa finalidade. Os ajustes não são muito estruturais, muito importantes, são coisas que dá para fazer, não é nenhuma fantasia criada em laboratório ou qualquer coisa desse tipo, né? Uma outra motivação importante, o Marcos já levantou ela, né? Em relação à necessidade de mudança do Código Florestal, ela está aí, né? A gente tem do lado aí as áreas de preservação permanente, né, que são as áreas, principalmente as áreas ripárias ao longo dos rios, né, declives elevados, né, altitudes elevadas, e dos aproximadamente 100 milhões de hectares que a gente tem disso no Brasil, a gente tem uma falta de no mínimo 43 milhões de hectares. Quer dizer, a modelagem que a gente fez, ela erra para... na verdade, esse número de 43 é maior, e esse número de 100 é maior. A gente sabe que tem é no mínimo isso, tá? E dos 233 milhões de hectares sobre os quais se aplica o conceito de reserva legal, quer dizer, que seria a reserva legal necessária para a gente completar o Código Florestal atual, faltam também, no mínimo, já considerando a compensação em microbacia, como ela existe no Código hoje, de 42 milhões de hectares. Então, a conta a pagar, né, ela é da ordem de 85 milhões de hectares, né? O André, que não está aqui, fez uma continha rápida de cabeça aí, né? Isso dá 2 anos do PIB do agronegócio nacional, só em custo de restauração, né? Então, não tem como, assim, sem entrar numa discussão ideológica de por que isso é assim, ou se isso poderia ser diferente, né? Quer dizer, a conta a pagar hoje ela não é mais pagável, do ponto de vista da restauração, que é o principal mecanismo do Código Florestal atual. Essas escalas aí, elas são mais ou menos as seguintes. Não, deixa eu explicar aqui. A gente processa isso dentro de um... Isso. Opa. Só explicar a escala, a gente... esse aqui daria para processar sem essa forma, mas vamos ficar aqui. Para a gente processar a reserva legal, a gente teria que ter a malha fundiária do Brasil, e essa informação não existe, tá? Ninguém sabe, ninguém tem essa informação para o Brasil inteiro do limite das propriedades. Então a gente tem que criar uma proxy, né? Alguma coisa que simule essa malha fundiária. É o que a gente criou aqui. A gente cria, na verdade, uma malha, né, que representa mais ou menos o tamanho médio das propriedades e finge que cada um desses polígonos da malha é uma propriedade e calcula o déficit de reserva legal. E a mesma coisa a gente fez aqui para a APP, a gente processa isso não na propriedade, mas sim nessa malha. Então essa escala de cores aqui, ela indica em cada uma dessas celas de processamento o quanto falta de APP. Então quanto mais vermelha a cor, maior é a falta, né? Nós somando isso em números dá 43 milhões de hectares. A mesma coisa aqui, né? Ela
isso é processado. Então a gente vê que em todas as regiões agrícolas do Brasil, seja ela de atividade agrícola mais intensa, seja elas regiões antigas de agricultura, várias culturas passando aqui, o arco do desmatamento, a região aqui da zona da Mata Nordestina, né, as regiões novas de ocupação, em todas elas tem o déficit das duas coisas. Né. Então, até para complementar, quer dizer, vocês vejam, quanto mais antiga for a ocupação agrícola, isso vale para o interior de São Paulo, para o oeste de Santa Catarina, e para o Paraná, etc., e para o norte lá do Rio Grande do Sul, e para o Nordeste, maior é o déficit porque a lei mudou. Né? Isso, aqui a gente... no Centro-Oeste já não tem tanto déficit porque as fazendas foram acontecendo à medida que o Código Florestal também avançou. Aqui é um efeito dos 80%, né, daquela mudança para 80%, né, que o pai do Maranhão entrou, né, na Amazônia Legal, enfim... Dá para ver, dá para ficar todo o resto da palestra discutindo essa geografia aí, né? Mas a ideia não é essa. Agora que eu estou de pé, eu não sento mais. Da mesma forma que tem esse déficit, né? Aplicando o Código Florestal atual, também tem esse outro mapa das áreas que não estão protegidas, que dá 103 milhões de hectares. Então, mais ou menos a conta... quase os números são iguais. Né? Eu tenho um déficit gigante e uma área gigante, mesmo com a aplicação integral do código, não estariam em outras palavras, protegidas. Se nós entendemos que a medida provisória de 2001 é o atual código, que nós contestamos que seja, certo? Quer dizer, por isso que ele tem que ser votado, etc. Mas, enfim, nós teríamos hoje, pelos cálculos dele, teremos que recompor 83 milhões de hectares em áreas agrícolas e poderíamos ainda desmatar 100 milhões de hectares em áreas vegetadas. Quer dizer, nós estaríamos fazendo a famosa troca de 6 por meia dúzia, né? Quer dizer, não, se você entender... 6 por muito menos do que isso, porque uma área que ainda está com vegetação natural hoje, em termos ecológicos, ela tem um valor bem maior do que uma área que se restaurou, né? Que ela vai demorar muitos anos para atingir um valor ecológico semelhante a uma área que ainda está preservada. Né? Então, na verdade, a troca é muito pior do que essa. E, além do mais, a infraestrutura teria que ser construída lá, porque lá que você vai ter que desmatar. Não tem lógica. Aqui você perder. Ou seja, é uma lógica realmente complicada. Bom, aí a gente fez... Isso aqui não é para ler, né? Só... Não precisa se preocupar em ler isso aí. Mas aqui a gente fez uma... Só para ver que eu fiz, né? A gente pegou... aqui está o atual, aqui está o substitutivo. Tudo isso são coisas que mudaram, né? Todos esses são pontos que mudaram, né? Que tiveram alteração, né? O que está marcado em vermelho concorda com a conservação, o que está marcado em verde favorece a conservação e o que está marcado aqui a gente não sabe direito o que pode acontecer. Então, quem é daltônico vai ficar tudo igual. Então mudou muita coisa, mudou bastante coisa. E a gente ressaltou algumas coisas e tentou organizar isso dentro de uma lógica. Né? Então a gente ressaltou, na verdade, 4 mecanismos, que são os mecanismos principais que atuam sobre esses estoques. O que vai acontecer com essas áreas não protegidas, o que vai acontecer com a não conformidade, né? Como é que migram esses estoques. Né? E tentamos organizar isso dentro de uma lógica esquemática, né? Porque a gente é da área de modelagem, sem esquema você não começa modelo. Né? Então, esse é o Código Florestal atual. Tudo que está em branco aqui vai aparecendo novo, não é que eu esqueci de escrever alguma coisa aqui. Tá? Então, o Código Florestal atual, ele parte principalmente do pressuposto da restauração. É o principal pressuposto dele. Tá? Então, ele tem as exigências em APP, em áreas ripárias, de declives elevados, tudo isso visa recursos hídricos, né? Conservação de recursos hídricos. E ele tem as exigências de reserva legal, que nasceu por uma questão de reserva florestal e hoje é biodiversidade. E se você não atende essas exigências, você restaura. Esse é o principal mecanismo do Código Florestal atual. Então, se você tem menos metros na PP ou você tem menor porcentagem de reserva legal, você vai lá e restaura essa vegetação. Mas existe no Código atual também, caso seja difícil ou não seja legal
restaurar, seja, enfim, complicado, etc., você pode gerar também conformidade, né, sem restaurar, que é por uma diminuição de exigência, né? Então, como você gera conformidade sem restaurar? Ou você diminui a exigência, então diminui o quanto pede, aí fica conforme. O mecanismo que se aplica hoje para geração de conformidade, ele é só para a reserva legal, que se você tiver o zoneamento ecológico e econômico e outros estudos, na Amazônia Legal, a área de floresta, em vez de ser 80, pode ser 50. Alguns estados já têm isso, né? Pará tem um pedaço, né? Rondônia tem também alguns pedaços, em que já em áreas consolidadas em que isso é 50. E a compensação de reserva legal também é um mecanismo de geração de conformidade. Eu não tenho reserva legal, mas se estiver na mesma microbacia hidrográfica, eu posso fazer o que a servidão, né? Eu posso comprar uma área fora da minha propriedade e falar que está lá, né? O grande problema desse mecanismo aqui é que, pela distribuição geográfica da agricultura, dentro da mesma microbacia, se falta para um, falta para quase todo mundo. Porque não tem dinâmicas tão diferentes em espaços curtos, né? Lá em Ribeirão, enfim, onde tem uma ocupação agrícola, é um padrão só, numa região grande. Então o mecanismo de compensação existe, mas ele é inócuo em termos de aplicação, ou muito perto disso, porque não tem onde achar essas áreas, né? Não tem uma definição clara do que é microbacia também. Cada um julga isso, o órgão estadual geralmente faz esse julgamento, e aí uns definem um pouco maior, um pouco menor, mas são áreas pequenas, áreas assim, de 50, 60, 70 mil hectares, não são áreas muito grandes. Tá? Não, isso no substitutivo. Tá? Aí o substitutivo, ele vem e muda a lógica. Tá? Esse é o substitutivo, em termos de organograma. Né? O tamanho das fontes aqui é mais ou menos a importância que a gente atribuiu dentro do substitutivo. Você vê que a restauração, ela sublimou aqui, ela praticamente desapareceu no substitutivo. Né? O que cresceu muito foi a geração de conformidade. Então, uma enorme quantidade de modificações que foi proposta no substitutivo foi para viabilizar a geração de conformidade. Tá? Através do quê? De uma ampliação muito grande da possibilidade ou da diminuição de exigências. Né? Então, uma delas o Marcos já colocou, né, que é a PP ripária em rios pequenos, diminui para 15 metros. Né? Em APP também existe a possibilidade dos estados, através de estudos, darem uma anistia geral. Não precisa mais restaurar APP. Né? O estado pode fazer um estudo que indica que está consolidada a agricultura, que os rios já estão bons lá, ou não podem piorar, ou enfim, estudos, né? E que podem indicar que não precisa mais restaurar nada de APP. Né? Essa é uma das possibilidades no substitutivo. Na reserva legal, diminuição de exigência. Os primeiros 4 módulos são isentos. Tá? É um pouquinho diferente, isso foi mudado no apagar das luzes do substitutivo, que, por exemplo, se você tiver um imóvel de 5 módulos fiscais, o cálculo da reserva legal é sobre um só, porque os primeiros 4 são isentos para todos os imóveis. Então, se tem 4 ou menos, você não tem exigência de reserva legal. Acima de 4 módulos fiscais, aí você tira 4 e calcula só em cima do que sobrar. Esse já foi mantido. Em termos de compensação, a grande mudança que surgiu foi a possibilidade de ser feito por bioma e não por microbacia hidrográfica. Os mecanismos são semelhantes, né? Tem alguns que são novos, mas um deles o Marcos já citou, que é a cota de reserva ambiental, que é um título público. Então você vai lá, registra a área, faz todo um trâmite que ainda vai ser regulamentado, e você pode comercializar esse título para quem precisa compensar. Né? Ou você pode arrendar
por 15 anos ou mais, você arrenda essa área em excesso que você tem. Como é que funciona isso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda, eu tenho minha APP bacana, tenho a reserva legal, né, suficiente, e me sobra lá, sei lá, 100 hectares, além da exigência legal. Esses 100 hectares eu posso converter numa cota ou posso arrendar, para quem falta esses 100 hectares, né, dentro do bioma. Né. E essa compensação, qual que é o grande foco dela? É incluir aqueles 103 milhões de hectares. Né? Quer dizer, se está faltando por um lado, o cara tem que, é obrigado a ter a reserva legal, então por que não incluir, né, essas áreas que não estão protegidas atualmente dentro dessa proteção? Então, qual que é a ideia? De você proteger a vegetação natural que já existe e que estaria fora do Código Florestal pela compensação ampliada. E, ao mesmo tempo, diminuir a exigência, gerando conformidade. Porque o Marcos, quando ele comprou essa cota, ela só é válida enquanto tiver a floresta lá. Né? Então, esses 100 hectares que eu comercializei, ou através de uma CRA, ou arrendei, eu, como proprietário, sou obrigado a manter com vegetação. Se eu tirar essa vegetação, entendeu? É assim que protege. Né? E o Marcos, que estava faltando 100, enquanto ele tiver essa cota ou o arrendamento, ele está ok. Então, inclui áreas que não estão protegidas. Né? E mata o déficit. Né? Então, assim, por isso que eu acho que, assim, além de mudanças pontuais, houve uma mudança muito grande da própria lógica de funcionamento do mecanismo. Totalmente, inverteu a lógica. A lógica de restauração, ela ficou só se nenhuma das anteriores funcionar. Né? Então, daqui a pouco eu vou dar alguns números sobre isso. Bom, vamos ver se isso tem fundamentação ou não. Né? Então, aqui está o mapa de uso do solo do Brasil, sobre o qual a gente faz toda essa modelagem. Né? Então, o que está em verde escuro aqui são as áreas de vegetação natural, aí, que são as pastagens, a agricultura, aqui áreas que não dá para separar muito bem uma das duas coisas. Né? Enfim, é sobre isso que a gente vai começar a gerar alguns números. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi separar as áreas que têm vegetação natural, que ainda estão mapeadas com vegetação natural, dá 537 milhões de hectares aqui no Brasil. Tá? Dá 60% do Brasil. Tá? Bom, primeira coisa que a gente olhou. O quanto disso está dentro de unidade de conservação? Tá? Então, desses 537, tem 170 milhões de hectares de vegetação natural que está dentro de unidades de conservação ou terras indígenas. Tá? Federal e estadual não está aí, só estão aquelas de proteção integral. Por exemplo, a APA, tudo não foi considerado. Isso. Tá? Tem umas comidas de bola aqui, porque a gente não pôs área militar, porque a gente não teve acesso à informação, né? Que tem um pouco no Pará. E tem um pouquinho de omissão aqui, mas o número é mais ou menos esse. Bom, aí começa a confusão. Né? Amazônia. Né? Então, aqui estão, o que está em cinza aqui são as unidades de conservação. O que está em verde ou vermelho são as glebas do Terra Legal. Né? Precisa falar o que é isso aqui? Não, né? Tá. O Terra Legal é um programa do MDA, foi criada uma secretaria especial só para isso, que visa a regularização fundiária da Amazônia. Quer dizer, basicamente a titulação das terras dentro da Amazônia. Então eles trabalham no que eles chamam de glebas, que são coisas meio gigantes assim, né, tamanho. Isso aqui deve dar Bélgica, mais ou menos, junto com a Holanda, né, um quadradinho desse. Né. Então eles dividiram, né, a Amazônia em glebas, e nessas glebas eles primeiro verificam se existe interesse
pelo IBAMA para que aquilo seja uma unidade de conservação. Né? Se o IBAMA fala, ó, isso aqui é super importante, tal, porque aí destina para isso. Aí se o IBAMA não quer, pergunta para o INCRA. Se o INCRA quer fazer um PPS, se quer fazer alguma coisa nesse sentido lá. Né? Aí, se o INCRA não quer, eles avaliam o estágio de conservação que está lá. Quer dizer, o quanto que já tem consideração agrícola lá. Se não tiver nada, aí pergunta para o IBAMA de novo. Você não quer mesmo? Porque não tem muita ocupação lá, né? E aí, se já tiver ocupação com agricultura pecuária, aí titula o posseiro. O cara que está lá e que tem a posse, né? Que não tem o título. Então, esse é o programa Terra Legal, que é uma iniciativa do MDA, né? Ministério do Desenvolvimento Agrário. E as glebas que eles estão trabalhando são essas aqui. O que a gente fez? Isso aqui não... Vamos dizer assim, isso está andando devagarinho, né? Essa titulação. Como a gente tinha que rodar esse modelo logo, a gente fez uma suposição, né? Que se tiver mais de 80% de vegetação natural ainda dentro das glebas aqui, elas vão para a conservação, porque são áreas que não têm ocupação agrícola expressiva hoje, né? Se tiver menos, é porque já tem. Mas isso aqui não é terra. O Guedes vê isso aqui, ele me mata. Tá? Isso aqui é critério nosso, não é critério do Terra Legal. Eu não sei o que eles estão fazendo exatamente. Né? Eles só falam assim, meio genericamente. Né? Então, dos polígonos das glebas que o Terra Legal está regularizando, tem 17 milhões que têm aptidão para conservação. Tá? Desses 56 milhões, que abrange as glebas do Terra Legal, tem 17 que ainda estão bastante preservadas, que poderiam virar unidades de conservação. Porque não é muito lógico você pegar uma área que já não tem floresta e converter em unidade de conservação. Né? Esse princípio que a gente usou aqui. Né? E aí aparece uma outra figura de terras, que são essas que apareceram aqui, que aí ninguém sabe o que é isso, né? Que não está no Terra Legal, não é unidade de conservação, não é terra indígena, isso aí, não sei o que é isso, né? Tem gente que afirma, né? Que isso aí é tudo terra pública, né? E que enfim, mas o Terra Legal não está trabalhando nessas áreas. Então, não sei se é numa fase seguinte, enfim. Toda essa região aqui que apareceu nesse mapa, sei lá o que é isso. Né? Eu não sei. Bom, no modelo, como a gente não sabe, o IBAMA não sabe, o Terra Legal não sabe, a gente considerou que essas áreas são passíveis de aplicação no Código Florestal. Né? O Roberto Esmeraldi viu isso aqui, ele falou, Guedes, você está louco, cara, não pode rodar esse modelo assim. Se alguém tiver uma ideia melhor para me dar de como rodar, como tratar essas terras, a gente faz a abordagem. Mas dentro da modelagem que a gente fez, a gente considerou que tudo isso aí, por enquanto, é passível, né, da aplicação do Código Florestal também. Tá? Então vamos fazer um pouquinho mais de conta e pensar no seguinte. Então eu tenho os 537 milhões, tirei os 177 milhões de hectares de vegetação nativa que são unidade de conservação, tirei os 16 milhões que estão no Terra Legal e que são passíveis, segundo o nosso critério, de virar unidade de conservação, sobraram 351 milhões de hectares de vegetação nativa que estão em domínio privado. Tá? Disso aí, 57 milhões está em APP, que são as áreas ripárias. Tá? Então, tirando isso de novo, sobra esse estoque 294. Tá? O que é esse estoque? É a área de vegetação natural, que não é unidade de conservação, que provavelmente não vai virar unidade de conservação no curto tempo, que esse seria o Terra Legal, que não está em APP, né? É um estocão de terras que, dependendo do Código Florestal, ele pode ser alocado como reserva legal, quer dizer, está em domínio privado, alguém pode falar, essa é a minha reserva legal, ele pode virar uma unidade de conservação ou pode ser desmatado.
Então o Código Florestal ele incide sobre esse estoque, que dá 55% da vegetação natural no Brasil. Então qualquer modificação no Código Florestal, principalmente nos mecanismos que fazem aumentar ou diminuir a exigência, compensação, ele incide sobre isso aí, que é gigante. Tá? 55% do total que eu tenho. Isso, exatamente. Se eu quiser queimar, isso aqui é a Amazônia, se eu quiser queimar 20% disso amanhã, eu tenho autorização legal para queimar. Acho que amanhã não sai de um dia para o outro a autorização, mas se você esperar um pouquinho, beleza. Oi? É 20% disso. Não, não. 9,4. Não, isso depende da... Não tem bastante na Amazônia, mas tem muito fora também. Né? Se a gente der uma olhada no Cerrado, tem um bocado aí. Né? Já vai ter uns mapinhas aí que vão mostrar isso um pouco melhor. Bom, então, a mudança disso para isso, com certeza influencia muito o destino desse estoque. Tá? Então, só para ter uma ideia da relevância do que a gente está conversando. Então, quando o Marcos falou, isso aqui é um negócio que a gente está discutindo, que não é para amanhã, isso é para o futuro do Brasil, eu acho que ele está plenamente, assim, extremamente coberto de razão. Dois números que estão na minha cabeça, assim, só ver como é que se relaciona. Esse estoque de 200 e alguma coisa, enfim, uma espécie de estoque disponível de cobertura vegetal. Como é que isso se relaciona com aquele outro número que você apontou como um excesso, que estava alguma coisa na faixa de 100? Lá atrás. Isso. Esse estoque, assim, ele pode ser alocado como reserva legal. Tá? Então, é um estoque. Tá? Então, existe uma demanda, né? Tem uma demanda de reserva legal, tá? Que sai desse estoque. Entendi. Se você diminui a demanda de reserva legal, você fortalece essa posição. Em conformidade com o código atual, você teria que pegar uns cento e tantos desse estoque e colocar... Não, esse estoque hoje tem 103 que mesmo com a aplicação total do Código Florestal não está protegida. Quer dizer, se você alocar toda a reserva legal possível em cima desse estoque, ainda sobra 100 milhões de hectares que não precisa para isso. Tá? Que não seria necessário para você, a menos que o cara queira ter mais reserva legal do que precisa. Mas pegando tudo desse estoque que você sobra 100. Tá? Se você diminui, por exemplo, a exigência de reserva legal, você abate daqui e se você não for muito esperto, você transfere para cá. Tá? Bom, vamos dar uma olhada agora já em alguns mecanismos e como é que isso funciona. Então, uma primeira análise que a gente fez... Eu vou te pedir para você dar uma compactada nesse final, para a gente poder agora é bem compacto. abrir. Agora é rápido. São só alguns números. Bom, a compensação de reserva legal. Tudo isso age junto, tá? Mas para modelagem eu fiz primeiro tudo separado. Então, um primeiro modelo, quer dizer, o quanto que isso agora passa a ser um mecanismo que faz com que essa compensação gere a proteção da vegetação natural que ainda existe. Né? Então, aqui tem uns números. Esse aqui é o Código Florestal atual. Tá? Então, eu tenho esse déficit em torno de 42 milhões de hectares de reserva legal. Né? E uma vegetação natural não protegida de 103 milhões de hectares. Se eu aplico a compensação por bioma, então são dois mecanismos de compensação que estão no substitutivo. Um é por bioma, o outro é compensar a reserva legal em APP, que é o que o Marcos já levantou. Né? Então, se eu tenho uma APP recuperada, eu posso compensar, posso deduzir isso da minha necessidade de reserva legal. Só por bioma, evidentemente no meu mundo acadêmico, que todo mundo fosse atrás de achar os remanescentes florestais que existem e aderisse ao programa de compensação, né, eu abateria desses 42 milhões de hectares, cairia para 13. Tem alguns biomas que não tem mais. Né, por exemplo, Mata Atlântica já não tem, né, não existe estoque. Mesmo que você pegue tudo que existe, você não acha o suficiente. Então sobra 13 ainda.
Tá? Faltam, desculpa, sobra um déficit de 13, você consegue abater bastante. Aí isso aqui cai para 71, né? Porque um monte de áreas que estavam fora foram protegidas. Se você compensa em bioma e APP, quer dizer, você usa os dois mecanismos junto, o déficit cai para 0. Porque você vai achar esses 13 milhões de hectares de reserva legal que falta dentro das APPs. Né? Então, eu acredito assim, muito nesse mecanismo de compensação, porque ele ficou hiperabrangente. Né? Então, ele realmente gera um mercado que pode ser explorado, porque a alternativa é restaurar. Né? E restaurar é muito caro. Né? 10 mil reais por hectare para você plantar as mudinhas lá, perde a área. Né? Então, mesmo que... E a alternativa, muitas vezes, de quem tem essa área sobrando, é converter para uma pecuária de baixa eficiência, então a rentabilidade é muito baixa. Então, o mecanismo de compensação, acho que ele pode remunerar o suficiente para que a floresta tenha um valor em pé maior do que se ela for desmatada e implantada uma pecuária muito extensiva com rentabilidade baixa. Então, realmente, gera algo enorme, ágil e que pode atrair o interesse, né, do mercado. Bom, só que tem uma coisa muito clara aqui. Se você alivia muito aqui, né, diminui muito a exigência, você concorda com isso aqui, né? Você diminui a necessidade de compensação. Então, isso aqui eu acho que é pegadinha. Quando colocaram isso dentro, a pessoa que colocou esse número 4 módulos fiscais não fez a conta. Tá? Achou que 4 módulos fiscais era pequeno, sei lá, mas a gente modelou isso com a estrutura fundiária do Brasil embaixo, e isso aqui é a diminuição da exigência de déficit legal só pela aplicação desse mecanismo de isenção. Tá? Então, você pega todos os imóveis e tira 4 módulos fiscais, isso aqui é a porcentagem média de redução de exigência. Tá? O que vai acontecer? Sem contar, o que acontece quando eu tenho uma propriedade de 8, divido, dou para o meu 2 filhos, o que acontece? Não, aí prevalece... Tem uma data lá, isso. Tem uma data lá. Tá? Bom, por que isso? Né? Aqui tem um gráfico, e falta pouco mesmo. Tem os módulos fiscais aqui, e aqui tem isso, a área abrangida. Né? Então, se eu pegar 4 módulos fiscais, eu tenho quase que 90% dos imóveis. Né? É pouco imóvel grande. Né? Então, isso dá um efeito de que abate demais numa área muito grande. Então, se eu reduzisse isso para 0,25, por exemplo, eu já estaria, entre aspas, fazendo o que essa iniciativa quer, que é o cara que tem muito pouca área, ele já tem pouco, aí ele tem que dar um tanto para a reserva legal ainda, só que errou a dose. Né? 4 módulos fiscal é grande. Tá? E como tem muito imóvel pequeno, o que a gente vê aqui? Isso aí, conforme você vai aumentando essa isenção, a reserva legal necessária cai muito rapidamente. Né? Então, vamos dizer assim, a quantidade de áreas não protegidas aumenta para 191 milhões de hectares. Porque você diminui muito a exigência com isso. Né? E, geograficamente, também não dá muito certo. Tá? Porque aqui está a reserva legal necessária hoje, aqui está aquela que vai ser exigida com esse mecanismo. Né? Aqui está o déficit de reserva legal hoje, o déficit com esse mecanismo. Tá? Porque aonde tem muito déficit, muitas regiões que tem muito déficit, tem imóvel grande. Então, tem pouco foco geográfico essa medida. Tá? Ela isenta muita área, e onde você tem imóvel grande, onde os déficits são maiores também, ela não age. Ela não tem foco geográfico. Tá? Só cria problema isso aí. Né? Abate em torno de 50% abate 45% da necessidade de reserva legal. É muito, é muito.
Não, onde você tem imóvel... onde você tem imóveis grandes, né? Você vai tirar só 4. Os primeiros 4 que não pagam, né? Entendeu? Então aí não tem muito efeito. Né? E onde tem muito imóvel pequeno, aí zera. Tá? Então esse que é o problema. E isso aumenta muito a área de vegetação natural não protegida. Justamente aonde você já tem a maior pressão de reversão dessa vegetação, que é o Mapitubá, né? Aí eu tentei explicar essa região para alguém. Ele falou, não, mas por que você não chama de Pitomba, que fica mais bonito, né? Tem as mesmas siglas, né? O Mapito é o Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, os Chapadões com Cerrado, que é onde hoje está tendo a maior pressão de conversão de áreas para a pecuária e para a agricultura. Então, a incidência geográfica, né, aqui está a vegetação natural não protegida. Colocou esse mecanismo, putz, o cara aumenta muito aqui. E em uma região grande aqui da Amazônia Central também. Né? Então, isso aí saiu pela culatra totalmente. Quer manter isso aí, reduz para 0,25 ou meio. Aí funciona. Tá? Aí você não gera muita vegetação natural não protegida e salva um pouquinho a do pequeno. Aqui a gente fez uma modelagem dos mesmos números. O quinto aqui é o único que interessa, aí faltam 2 slides. Aplicando tudo junto, porque a gente modelou tudo separado, né? Só que aí separado não dá o efeito da concorrência, né? Eu abato, aí eu compenso, né? Aplicando todo o substitutivo junto, né? Quer dizer, as coisas que a gente modelou, hoje eu teria, aqui inclusive está errado, eu teria a possibilidade de anular o déficit de reserva legal totalmente. Aqui vejam um 0 aqui, se aplicar aquele mecanismo de isenção da necessidade de restauração de APP também isso cai para 0. Só que olha para onde foi isso aqui, 188, vegetação natural não protegida. Tá? Então, o efeito do substitutivo atual, tudo junto, é inflacionar isso aqui e zerar isso aqui. Quer dizer, ele não está equilibrado. Tá? A ideia dele é boa. Você protege o que você ainda tem. Como os mecanismos de anistia, de isenção, ficaram fora de medida, né? Aí você anulou a compensação. Né? Num cenário extremo, que todo mundo faz tudo, né? E que os estados vão regulamentar para a diminuição da exigência. Né? E o último aqui é em relação à APP, aí acabou mesmo, a questão da diminuição dos 15 metros, de 30 para 15 metros, né? Isso a gente não tem para o Brasil inteiro, isso aqui vale só para o estado de São Paulo, onde a gente tinha os dados suficientes no modelo para rodar isso. Aí a questão é a seguinte, o que aconteceu? Que justamente os rios de cabeceira, que são os rios mais importantes do ponto de vista hidrológico também para recarga, né, sobre o qual vai incidir essa diminuição de 30 para 15. E que onde tem a maior extensão de rios. Tá? Então essa medida ela abate 40% da necessidade APP, tá, da área. Né? Apesar de você ter diminuído numa classe, você diminuiu na classe que tem maior extensão de rios. Tá? E a classe mais importante do ponto de vista de recarga, que são as cabeceiras. Só estoque. Não, o modelo que a gente tem é um modelo de estoque. Se você for discutir isso, por exemplo, com o pessoal da área de conservação, eles vão falar o seguinte para você, olha, 30 metros já é pouco, né? 15 metros, aí é só efeito de borda, essa floresta que você vai manter ali com estreitinho assim, não vai ter sucessão, não vai nem ser uma floresta, é uma medida inócua do ponto de vista de conservação. Tá? Então, esse é um outro argumento, né? Que eu não entro nele porque eu não tenho competência técnica para falar disso. Né? Mas falar com o Jean Paul, com o Ricardo, eles vão falar isso para você. Tá? O que eu estou analisando aqui é meramente a questão do estoque. Essa medida, ela reduz em 40% a necessidade de APP.
assim, geograficamente onde ela foi aplicada. E ainda mais com esse agravante que, eventualmente, mantendo os 15 metros, né, é muito pouco para aquilo funcionar como uma floresta. Aí você tem a exigência, e aí você faz para inglês ver, né, porque não vai funcionar nem para uma coisa, nem para outra.